Meus caros, vivam, doxa, cumprimento aos senhores, mal educada pressa do Bloco de Esquerda. Como tinha prometido, e não foi grande promessa, vou tentar comentar as partes que consegui entender, e não foram muitas, do discurso do nosso ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Há quem o chame outro nome, mas não é. O nome dele é Marcelo mesmo. Atenção, atenção à consoante. Ora, vamos lá ver se eu consigo metê-lo aqui. Cá está ele, vamos pô-lo aqui desde o início e vamos lá ver o que é que ele tem para nos dizer e se nós conseguimos perceber alguma coisa do que ele disse. Olha, ela já se vai embora porque eu acho que ela não vai perceber nada. Marcelo Rebelo de Sousa. Excelências, todos os anos, pelo 5 de outubro, aqui nos encontramos para dizer o mais simples, mas verdadeiro. O 5 de outubro está vivo, porque a República está viva, a democracia está viva em Portugal. Até aqui acho que toda a gente percebeu. Ele diz que a democracia está viva, mas a democracia em Portugal resume-se ao povo ir votar de 4 em 4 anos para os vários órgãos da Assembleia da República, Presidente da República é de 5 em 5 e para as autárquicas. É isto a que se resume a democracia em Portugal, porque de resto não há mais democracia nenhuma. De resto há uma ditadura. Ou pensas como te mandam pensar, ou então estás desgraçado da tua vida. A República está viva. Resistiu à tentação de ser apenas uma minoria urbana cercada pelo Portugal monárquico. Uma minoria urbana cercada pelo Portugal monárquico. Hã? É preciso puxar pela cabeça para tentar perceber o que é que ele está a dizer, ou a tentar dizer. Resistiu à fragilidade do parlamentarismo, dos governos, dos desafios das antigas e novas realidades económicas, sociais e políticas. Resistiu à Grande Guerra, à gripe espanhola, aos movimentos pimentista e cidonista, à noite sangrenta de outubro de 21. Eu não sei se sabem, mas a Noite Sangrenta a que ele se refere, esta parte eu percebi, esta também é chamada a Noite Sangrenta, a Noite da caminhonete, da caminhonete fantasma. Foi uma noite em que foram executados alguns dos mais proeminentes políticos na altura, incluindo o António Granjo, que era o Presidente do Conselho, na altura, portanto seria hoje o Primeiro-Ministro, que se tinha demitido no dia anterior, mas eles não sabiam, então andaram a carregá-los de porta em porta para cima da caminhonete fantasma e depois foram assassinados na Marinha, no Arsenal da Marinha. Bom, foi realmente uma página negra da nossa história, como também tivemos outras, mas esta particularmente negra. Aos mandatos presidenciais só uma vez completados, às crises financeiras crónicas. Essas continuam até aos nossos dias, ó professor Marcelo, essas continuam até aos nossos dias, acho eu. Resistiu ao 28 de maio de 26, à ditadura militar, à ditadura política, às frustradas expectativas do fim da Segunda Guerra. Esqueceu-se de dizer que nós não entramos na Segunda Guerra. E não entramos na Segunda Guerra justamente graças a um ditador que tivemos na altura, que se chamava António de Oliveira Salazar, que conseguiu livrar-nos da guerra, embora não nos tenha conseguido livrar da fome. Da campanha de Norton de Matos, do desespero do regime perante a evidência da campanha e do voto massivo em Humberto Delgado. Humberto Delgado, como sabem, foi assassinado em Espanha com a sua secretária, pela PIDE, Rosa Casaco. Até tenho esse livro aí atrás. E, portanto, tudo indica que Humberto Delgado teria ganho as eleições para a presidência da República, mas Salazar não quis. É o que se diz. A 3 frentes em África, a bem mais de 1 milhão de imigrantes. Ora, 3 frentes em África, aqui já estamos a falar da guerra colonial, que nos foi levantada, quer dizer, não fomos nós que decretámos guerra contra ninguém, foram os nossos territórios, na altura eram nossos, legalmente nossos, que foram invadidos em Angola, Moçambique e na Guiné. A guerra colonial que realmente só terminou com o 25 de Abril, onde morreram muitos soldados portugueses, deram a vida, outros ficaram gravemente feridos e deficientes, e dos quais também não se quer saber. A nossa democracia de 50 anos não se lembra dos deficientes das Forças Armadas. É uma coisa muito difícil, não se lembra mesmo. Resistiu, em suma, aos mais difíceis confrontos, no nascimento,
nas guerras, na debilidade da Primeira República, tal como na repressão da ditadura militar e política por natureza antirrepublicana, sobre os resistentes, nos golpes ensaiados, nas prisões, na clandestinidade, nas lutas laborais e estudantis, na afirmação da imprensa livre. Bom, isso foram passagens ao longo destes 114 anos. A República não resistiu a isso, a República foi isso. E não falou das bombas, da carbonária, não falou que nos primeiros 16 anos, desde 1910 a 1926, falou um bocadinho do 28 de maio, houve 30 e não sei quantos governos, mais do dobro dos governos, foram 39 governos e foram 8 presidentes da República. Vejam o que é que um povo martirizado pela monarquia, segundo se dizia, a monarquia estava gasta, já não existia monarquia em lado nenhum, quer dizer, por acaso existiu sempre nos sítios onde elas estavam, mas enfim, tinha acabado em França já em 1789, portanto já há muito tempo que não havia monarquia em França, mas nos outros países havia, não é? Ora, basicamente a questão é esta: quando nós perdemos ou deixamos a monarquia para a República, que foi um golpe de Estado, não foi nenhuma eleição, não foi nenhuma democracia, o povo não escolheu ir para a República, foi um golpe de Estado, foi uma revolução. Nos primeiros 16 anos da República, vejam bem, houve 39 governos e 8 presidentes da República. Eu imagino-me naquela altura, eu e os meus ouvintes ou espectadores, imaginem-se a saírem de um regime do qual não gostavam, que, enfim, que se sentiam a empobrecer, e depois mudam de regime, com uma esperança brutal de democracia, de liberdade, abaixo o rei, agora somos todos iguais, fraternidade, igualdade, irmandade, e depois têm 39 governos e 8 presidentes da República em 16 anos. É de loucos. Foi isto que nos deu a República. Ele não se lembrou desta parte. Não sei bem porquê. Não se lembrou. A República renasceu pela coragem dos jovens militares a 25 de abril de 74. Não renasceu, mas renasceu porquê? Antigamente, antes de 25 de abril de 74, também existia a República. Podiam chamar uma ditadura, mas era uma ditadura republicana, como aliás tivemos várias. Sidónio Pais, por exemplo, e outras. Portanto, não foi sequer a primeira ditadura da República, foi pelo menos a segunda, não é? Pelo menos a segunda. Percorreu 2 anos de revolução, a redescoberta da liberdade e dos direitos fundamentais. Não sei se está a referir ao PREC, a liberdade de ser preso com mandatos de captura em branco. Não sei se está a falar da liberdade dos nossos colonos terem vindo a correr para Portugal com a maior ponte aérea de sempre, com uma mão à frente e outra atrás, e as famílias pela mão. Não sei se se refere também a esta liberdade da qual também, mais uma vez, ninguém fala. Também não sei porquê, mas ninguém fala. 2 pactos MFA-partidos, a eleição da Assembleia Constituinte, a conturbada descolonização no meio de uma revolução. Finalmente, a conturbada descolonização, não foi nenhuma descolonização. Foi a fuga dos colonos para Portugal, foi a entrega de mão beijada e cega dos nossos territórios que eram nossos há 500 anos, que foram entregues de mão beijada a grupos comunistas, a grupos armados comunistas, como a MPLA, como em Moçambique foi a Frelimo e na Guiné foi o PAIGC. Tudo grupos comunistas armados para a União Soviética. É preciso que se diga isto, porque parece que entregámos aquilo ao povo. Não. E tanto que não entregámos aquilo ao povo, aqueles territórios portugueses ao povo, que depois, durante décadas, continuou uma guerra civil, mas agora só entre eles. Também esquecem de dizer isto. Nós não entregamos as nossas colónias ao povo, nós entregamos as nossas colónias a grupos armados, alguns deles de cariz terrorista na altura, e eles fizeram daquilo que quiseram, mas também tiveram azar porque apanharam com uma guerra civil até há bem pouco tempo. E olhem, mesmo agora que acabou a guerra civil, eles não estão melhores do que estavam em 1974. Essa é que é a verdade. Essa é que é a aprovação da Constituição de 76. A República mais democrática nos direitos e sua universalidade, no poder político, nas dimensões económica, social e cultural, afirmou a sua plena legitimidade eleitoral em 1982.
mas de lá para cá continua a ser provavelmente a república mais corrupta de toda a Europa. Essa parte, também não sei porquê, ninguém fala. A República e a democracia viveram, em 86, a adesão às comunidades europeias. Que foi o que nos salvou até hoje. O que nos salvou até hoje. Em 96, a criação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Que é outra desgraça, porque temos lá um país chamado Guiné Equatorial, em que não há ninguém que saiba falar português. E pertence à CPLP. Também ninguém consegue explicar isto. Em 2002, a efetiva adoção da moeda única. E isso sim, isso mudou completamente as nossas finanças. Passámos de um país pobre a um país paupérrimo, ou seja, muito mais pobre. Confundimos a moeda de 100 escudos com a moeda de 1 euro, que valia exatamente o dobro. Não conseguimos perceber esta dislexia que existiu entre moedas, o povo, na sua esmagadora maior parte, não percebeu e, entretanto, apanhou uma inflação quase de 100% de um dia para o outro, sem dar conta. Só deu conta disso passado uns meses. Em menos de 30 anos, fim de império de 5 séculos. Fim do império de 5 séculos e, mais uma vez, um fim muito triste, porque, ao contrário do que fizeram muitos outros países, conseguiram fazê-lo, nós fizemos uma descolonização miserável, provavelmente a pior, e Portugal deve aos colonos, que já morreram, mas aos filhos e aos netos dos colonos, deve-lhe, aí sim, a esse sim, uma indemnização por tudo o que lá deixaram. A civilização que aqueles países que eles obtiveram, fomos nós que a construímos e a deixámos lá ficar. Todas as infraestruturas, todas, não vale a pena estar a repetir-me, foi tudo quanto eles conseguiram ficar, fomos nós que construímos, não foram eles. E, portanto, nós viemos embora a correr muito de um dia para o outro e aqueles países ficaram lá com a nossa civilização e até hoje não nos devolveram um tostãozinho sequer. E da ditadura de meio século. A ditadura de meio século foi o que permitiu fazer esta pouca vergonha que acabei de falar, a descolonização. E a integração europeia e monetária que demorara o dobro do tempo para as grandes economias da hoje União Europeia. Esta inclusão na União Europeia, eu sei que há muita gente que não concorda com isto, mas infelizmente no país mais corrupto, todos os mais corruptos da Europa, foi o que nos salvou. Eu sei que o dinheiro foi todo desviado para a corrupção, eu sei isso, mas se não fosse esse dinheiro, que foram milhares e milhares de milhões, Portugal continuaria tão pobre como no dia 25 de Abril, ou mais pobre ainda. O que nos salvou foi mesmo a Europa. Só que agora estamos a devolver, e com língua de palmo, tudo aquilo que recebemos. Não utilizamos os milhões que recebemos, os milhares de milhões, utilizamos 10% ou 12%, não se saberá nunca. Os outros 80 e tal desapareceram, sabemos que desapareceram, não sabemos para que bolsos desapareceram, mas sabemos que desapareceram. E agora é a altura de nós sermos também contribuintes para a União Europeia, porque vão entrar outros países, já entraram muitos outros, não é? Já somos 27 e agora vai entrar também a Ucrânia. E quando entrar a Ucrânia, meus caros amigos, eu quero só alertar-vos para o seguinte: a Rússia destruiu a Ucrânia, mas quem vai pagar a reconstrução não é a Rússia, somos nós, todos europeus. Ninguém vai pedir um tostão a Putin. Não sabemos como é que vai acabar esta invasão abjeta, uma invasão imoral, uma invasão condenável a todos os títulos. Não sabemos como é que vai acabar, mas sabemos que Putin não vai pôr lá nenhum rublo e quem vai ter que pagar aquilo tudo somos nós. Porquê? Não sei, mas é assim que está destinado. É assim que está destinado. A República e a democracia experimentaram substanciais mudanças no sistema de governo, nos regimes económico e social, avanços em educação, saúde, habitação, solidariedade, com o tempo e o modo tantas vezes esmorecidos. Ora, esta frase é que não se entende, dá a ideia que nós evoluímos bastante e que foi a República que proporcionou esta grande evolução. Bom, mas é mentira. Nem nós evoluímos bastante, tanto que fomos ultrapassados pela maior parte dos países da Europa. Quando foi o 25 de Abril estaríamos mais ou menos a meio da tabela, um pouco mais abaixo. Neste momento estamos na cauda dessa mesma tabela e são muitos mais países do que eram na altura, atenção, e portanto não percebo o sentido desta frase. Lá está, é tentar enganar o povo, é tentar dizer-lhes que nós somos muito bons, a República foi muito boa para todos nós e nós conseguimos sobreviver a muitos azares. Bom, nós só temos um azar, é
o azar da corrupção portuguesa, o azar do chico-espertismo, o azar do caciquismo. Os políticos vão para lá para se encherem, e isso não é de agora, infelizmente, é quase desde sempre. É desde o 25 de Abril, podemos dizer que é desde o 25 de Abril, sem grande erro. A República e a democracia viram o mundo mudar de bipolar para unipolar e multipolar, com antigas e novas grandes potências a crescer ou a minguar. Não sei se está a referir provavelmente à China. De bipolar era Estados Unidos e Rússia. Unipolar, não sei a que é que se refere. E agora multipolar, também não sei. Basicamente, eu acho que ele também não sabe. Se fala de uma grande potência que emergiu, sim, é verdade, é a China. É a China que manda em todos nós, não só em Portugal, mas em toda a Europa. É a China para a qual foram transportadas toda a tecnologia e toda a inteligência europeia e a maior parte americana. A China ficou com esses valores de borla. Ainda lhe pagaram para ficar com o nosso conhecimento, o nosso know-how e a nossa inteligência. E o que fez? Copiou, desenvolveu e hoje entrega-nos produtos a nós que são muito mais baratos do que aqueles que nós conseguiríamos fabricar aqui. A China é realmente um grande gigante e se não fizermos nada, se a Europa não fizer nada, como eu já disse em vários sítios, até na Assembleia da República, dentro em breve, quem manda em todos nós é a China. E não precisa de ser por força das armas, é pela força da economia. É tudo chinoca, eles é que mandam nisto tudo e o resto é conversa. O resto é conversa. E Portugal sempre fiel aos seus princípios, sempre presente pelas suas Forças Armadas, pela sua diplomacia, pelos seus protagonistas em centros de decisão, de mediação, de projeção universal. Ó, Sr. Presidente, então, mas Portugal alguma vez conseguiu mudar alguma coisa nesses grandes centros de decisão? Fala nas Forças Armadas. Isso é ridículo. Isso é ridículo. As nossas Forças Armadas são apenas um bibelô para dizer que temos alguma coisa, não servem para rigorosamente nada. Está bem, fazemos umas comissões aqui além, umas brigadas a ajudar isto e aquilo, mas se fôssemos invadidos, nem que fosse pela Espanha, não tínhamos hipótese rigorosamente nenhuma, não é? Portanto, as Forças Armadas é brincadeira. A nossa diplomacia, meu caro Sr. Presidente, só há diplomacia quando o país é forte, quando o país consegue impor as suas ideias, os seus projetos, as suas leis sobre os outros. Não é o nosso caso. Nós somos os mais fraquinhos, somos os mais ridicularizados em toda a Europa. Nós somos tão pequeninos e queremos armar-nos em grandes, para inglês ver, como se diria antigamente, para inglês ver. Mas o inglês não quer ver nada. O inglês quer tratar da sua vida, que é um povo desenvolvido. E nós continuamos a ser um povo subdesenvolvido. Portanto, nós não mandamos nada, nunca mandamos nada. E a prova? A prova é que temos António Guterres na ONU. Não é uma prova de força, é uma prova de fraqueza, porque para esses lugares, historicamente, só vão líderes de países fraquinhos. Não pode ser um americano, não pode ser um alemão, não pode ser um inglês, não pode ser um francês, tem que ser alguém que venha de um país que não valha quase nada, que valha muito pouco, não é? Como aconteceu com os anteriores, a Kofi Annan e todos os outros países pequeninos, países que não têm potência, que não têm poder nenhum. São esses que são eleitos para a ONU e para outros órgãos internacionais. Portanto, é tudo ao contrário do que diz o meu caro, nós não temos nenhuma vantagem em ter, não tivemos a vantagem em ter o Durão Barroso, não temos vantagem em ter o Gugu da ONU e muito menos teremos vantagem em ter lá agora o António Costa. Cada um trata da sua vidinha e o povo português que se lixe e mais nada. E toda a gente sabe que é assim, escusam de tentar atirar com areia para cima dos olhos dos portugueses. Escusam de fazer isso. A República e a democracia resistiram a crises financeiras e económicas. Resistiram com empréstimos da Europa, não é? Resistiram 3 bancarrotas. Resistimos a quê? Cá dentro e lá fora, nos anos 70, 80, no fim da primeira e começo da segunda década do século, à pandemia e a guerras como a da Ucrânia ou do Médio Oriente. E pronto, aqui chegamos, não é? Aqui chegados, como se diz, aqui chegados, conseguiu falar na pandemia, conseguiu falar na guerra da Ucrânia, não falou em Israel. Não tem lá isso com certeza no seu discurso. Eu por acaso só ouvi uma vez e foi a correr, nem sei se falou nisso ainda, mas já vamos ver a seguir se ele falou em Israel ou não. Eu penso que não, porque isso é muito chocante, é muito impactante e é muito, como é que eles dizem? Fraturante. Portanto, não se fala em Israel. Israel tem que ser condenado, não é? Foi invadido, faz hoje um ano, foi invadido por terroristas, mataram
mais de 1000 crianças, jovens, depois fizeram 300 reféns, dos quais já morreram mais de 100, ainda há 70 por entregar, e é claro que Israel retaliou. Mas o mau é o Israel. Israel devia ter aceite tudo o que aconteceu, a morte daqueles jovens, o rapto daqueles outros, e agradecer. Devia ser isso, ou então pagar para que fosse restituído o resgate daqueles jovens. Penso que era isso que a esquerdalha pensa que se devia fazer, mas não. O que Israel fez foi bem feito. Claro que há danos colaterais, pois há, mas aquilo também é um Estado terrorista. Aquela faixa de Gaza também não é nenhum Estado, não é coisa nenhuma. Quem manda lá é um grupo terrorista chamado Hamas. Não há comércio, não há indústria, não há criação de riqueza, é a ONU que leva para lá os alimentos, ali praticamente ninguém trabalha, quem trabalha é para a ONU e, portanto, desde escolas a hospitais, tudo quanto lá existe é da ONU, ou seja, do mundo inteiro. Ali não se produz riqueza, ali ninguém trabalha. As mulheres fazem comida na rua o dia todo, as crianças andam a brincar, os homens não trabalham. Isso é um Estado? Isso é um povo? Bem, só se for na acessão da esquerdoida mais louca da história, porque eu nunca vi 2 milhões de pessoas poderem viver sem trabalhar. Nunca vi isso em lado nenhum. Eu nunca vi. A República e a democracia assistiram a partidos e forças sociais subirem e descerem, ao surgimento de outras década após década, e às vezes a adaptação das originárias. Olha, esta é a primeira frase que eu não entendi nadinha, do princípio até ao fim. Não vou perder mais tempo, se quiserem, andem com o vídeo para trás, que vão perceber tanto como eu percebi, ou seja, zerinho. A República e a democracia testemunharam os dramas e a capacidade vital de ex-combatentes e de regressados da descolonização. Falou neles agora. Mas não basta falar, tinha que se fazer alguma coisa nesse sentido, não basta falar, como não basta cantar loas aos bombeiros quando eles dão a própria vida para salvar propriedades e outras pessoas. Não vale, não pode ser só bater palmas, tem que se compensar de alguma forma, os retornados têm que ser compensados. Não os autóctones, não aqueles que lá ficaram com a nossa civilização toda de borla, não, esses já foram compensados 1 milhão de vezes. Quem tem que ser compensado a seguir são os nossos retornados. Ainda bem que falou nele, mas é para não esquecer, De novas emigrações de nacionais, sobretudo neste século. Aqui está a falar com certeza dos imigrantes portugueses que foram lá para fora. Infelizmente, nos anos 60, 50, 70, iam as pessoas menos qualificadas, iam para as obras, por assim dizer, iam para os bidonville, dormir em barracas de lata. Hoje não. Hoje, infelizmente, para nós, quem vai para a Europa são os nossos melhores, são a nossa inteligência, os nossos jovens recém-licenciados com altas médias, altas notas, aqueles que poderiam fazer Portugal evoluir muito, são esses que vão lá para fora. Entretanto, o que é que nós importamos? O pior lixo que há no Oriente, o pior de todos. E sempre de imigrações de falantes e não falantes de língua portuguesa. Pois é isso que está a vir para cá. Os falantes da língua portuguesa são os brasileiros, angolanos, moçambicanos, mas poucos, acima de tudo os brasileiros, e os não falantes da língua portuguesa é tudo o resto que nós nem sabemos de onde é que vêm, nem quem são, nem de que país, nem o que fizeram, qual foi a história deles, nada. Chegam aqui dentro completamente indocumentados, olha, e vêm encher as nossas maternidades, e vêm encher o nosso SNS, como o último vídeo que eu publiquei, e que vou deixar aqui em cima também, para vocês poderem ver novamente. Um choque total que está a causar na sociedade portuguesa, pelo menos nas redes sociais. Uma reportagem da RTP, da linha da frente, que foi emitida no dia 3 de outubro, portanto há 4 dias, e que mostra a vergonha em que se tornou o nosso SNS e especialmente as nossas maternidades, que estão a sussurrar de bebés vindos do outro lado do mundo, vindos do Oriente. Há centenas aos milhares, são esses que nascem, mas infelizmente também cá não ficam. Vêm cá nascer e vão-se embora. Nós só pagamos. Nem sequer podemos dizer que há uma substituição, nem sequer podemos dizer que esses bebés vêm contribuir para que o povo português não morra tão depressa, não se extinga tão depressa, porque a maioria de nós já tem mais de 60 anos, não é? Mas não serve para nada, porque ele só cá veio nascer e depois, olha, dão às Vilas Diogo. E essa parte também ninguém diz. Tudo hoje prefazendo 11 milhões vivendo cá dentro e mais do que esses 11 milhões nacionais e lusodescendentes vivendo lá fora.
Nunca ninguém os contou, nem o INE tem números atualizados, porque só imigrantes há mais de 1,5 milhão. Portanto, tínhamos que pôr ali mais 1 milhão, pelo menos, em cima desses números. Mais 1 milhão. E nos que vivem cá dentro, 1 milhão de não nacionais, neles claramente dominando os lusófonos. Ele está a falar dos brasileiros e alguns angolanos, mas não é assim. Neste preciso momento, se somarmos todas as outras nacionalidades do Indostão, eles já ultrapassam e de longe os brasileiros. Os brasileiros é só um país, são fáceis de identificar, vê-se bem qual é um brasileiro, mas depois passa assim um bando de 50 tipos mais escurinhos a falarem uma linguagem que ninguém imagina qual é, e são vários países, não é só um, são vários países: Nepal, Paquistão, Afeganistão, Azerbaijão, sei lá o quê. Azerbaijão não, porque esses são mais ricos que nós, mas daquela que eles nem sabem de onde é que são. Eu estive em agosto a almoçar por 2 vezes num restaurante indiano na Praia da Rocha, muito bom por acaso, e muito bem atendidos por um moço que estava há pouco tempo, não sabia falar português, e à segunda vez que lá fomos, tive a coragem de lhe perguntar se ele era indiano. Não era indiano. Então é nepalês? Também não. Então é do Afeganistão? Também não. Então o que é que ele era? Do Bangladesh. Bangladesh, foi a única coisa que ele nos disse. Portanto, nós nem sequer sabemos quais são as pessoas que nós temos em Portugal. Não fazemos a mínima das ideias. A mínima ideia. República e democracia viram como, ao lado do catolicismo, avultaram outras importantes confissões cristãs em rápida subida, e também outros numerosos credos e igrejas e não crentes. Credos e igrejas e não crentes. Nada contra os não crentes. Agora, credos e igrejas depende dos credos e depende das igrejas, porque há religiões que se confundem com a política, e no caso do Oriente, no caso dos muçulmanos, eles confundem, eles não sabem o que é democracia, eles não sabem que têm força de voto, não, eles confundem a Sharia deles, lá, as leis deles, as leis religiosas, com as leis do dia-a-dia, e não pode ser. Uma coisa é a religião, outra coisa é a política, é a vida em comum, só que eles têm isso tudo confundido, e não há nada a fazer, porque a sua religião é assim mesmo, o seu conhecimento, na sua cabeça, meteram-lhes desde criancinhas que é assim. Portanto, não há cá democracias, nem há cá partidos, não há cá nada, há só o Corão, há só a sua religião, a Sharia, nada contra isso, não podem impingir-nos isso a nós, que separamos completamente as religiões e a política, ok? Não tem nada a ver uma coisa com outra no mundo ocidental, mas para eles tem tudo a ver, e nós não conseguimos fazer com que eles pensem de outra maneira, não conseguimos mesmo. Mosaico riquíssimo, bem diferente de alguns dos nossos vizinhos europeus. Agora, chamar mosaico riquíssimo a isto que eu acabei de caracterizar e dizer que é diferente dos países europeus, não, mas lá ainda é pior. Lá é pior, porque este mosaico riquíssimo lá já começou há mais anos, na Bélgica, em Inglaterra, em França, olha, em Calais, aquilo é um mosaico muito mais riquíssimo ainda. Ó, senhor professor Marcelo, muito mais rico. Portugueses, numa palavra, com 114 anos a República e 50 anos a democracia, com anos a miúdo atribulados para uma e para outra, o certo é que estão vivas. Atenção que já houve democracia antes, no tempo de Afonso Costa e da Primeira República, só que só podiam votar quem soubesse ler e escrever, e as mulheres não podiam. Era uma democracia assim meia estranha, mas houve. Enfim, tudo o resto, quando ele diz que a República está viva em Portugal, só está viva de nome, porque de resto isto não é uma república, isto é uma máfia que se devia chamar e não república. O mundo mudou. O mundo que fala português mudou. A Europa mudou. Portugal mudou. Mas a República está viva. Para ele e para a classe política, para a elite política, está viva, não há dúvida. Mas é só mesmo para a elite política, porque todos os ideais republicanos não se verificam em Portugal. Não. Liberdade, fraternidade, igualdade, não há nada disso. Tudo que a Constituição consigna não se pratica em Portugal. Temos direito à habitação, onde está? Temos direito ao ensino, qual é ensino? Temos direito a isto, temos direito a tudo, mas depois não temos direito a nada se não pagarmos a sério, não é? Também tínhamos direito à saúde, mas se não pagarmos, quem puder,
nas clínicas privadas não têm direito a saúde nenhuma e cada vez pior. Portanto, uma coisa é o que está escrito na Constituição, uma coisa são os ideais da República e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, são muito bonitos, mas em Portugal muito pouco disso se pratica. Não digo que não se pratique nada, pratica sim, mas muito pouco, menos de metade do que se devia praticar. Paz, pão, habitação, saúde e educação, dizia o Sérgio Godinho, escardoido de todo, mas tem razão nisso. Paz, pão, habitação, saúde e educação é o fundamental. E onde é que há isso em Portugal? Não há. Só há para quem não trabalha. Quem trabalhar tem que contar os tostões para chegar ao fim do mês para ter paz, pão, habitação, se calhar, saúde, meu Deus, se tiver sorte, educação ainda vai tendo. Mas estão a ver? Ainda falta a justiça, porque para ter justiça tem que pagar ainda mais, meus caros. Isto não é uma república, isto é um arremedo de república. Arremedo. Não é perfeita nem acabada, longe disso. É obra todos os dias de sucessivas gerações de portugueses. A democracia está viva, não é perfeita nem acabada, longe disso. É obra de todos os dias de sucessivas gerações de portugueses. Não sei se deram conta, ele não deu, mas repetiu a mesma frase 2 vezes. É o nosso Joe Biden. Repetiu a mesma frase 2 vezes e fez a entoação como se fosse a primeira vez. Quer dizer, em vez de dar conta que se enganou, repetiu a mesma coisa e dizer, isto já disse, desculpe, e andar para a frente, não. Repetiu outra vez, porque ele tem na cabeça dele que nós não damos conta de nada, entendem? Nós, os portugueses, nós não damos conta de nada, nós somos os brotinhos que aqui andamos. Então ele dá-se este luxo, enganou-se e não pede desculpa. Diz a mesma coisa 2 vezes e anda para a frente que eles não dão conta. É mesmo isto que ele pensa. Ando para a frente porque esta gente, estes pacóviozinhos, como é que eles chamam? Os otários, estes otários dos portugueses, eles não dão conta de nada. República e democracia estão vivas, mas sabem que têm de mudar e muito. Nos 2 milhões de pobres e mais os em risco de pobreza. Só que não são 2 milhões, são 2 milhões e 700 mil, cada vez há mais pobres. E ao professor Marcelo, lembra-se daqueles sem-abrigo que prometeu que até 2013 acabavam todos? Olha, o seu colega Charles Coynes, anteontem, conseguiu pagar hotel para aqueles todos que estavam à volta da Igreja dos Anjos, têm todos um hotel pago. Eles eram todos ilegais. O próprio Charles Coynes veio no Expresso a dizer que está a pagar hotéis, pensões residenciais, para imigrantes ilegais. Imagina agora os outros todos, que também são ilegais, que deve ser para aí 500 mil ou mais, todos agora a pedirem hotéis residenciais e hostels ao nosso amigo Charles Coynes. É o que ele merece. Portanto, ele acabou de dar um tiro, não no pé, acabou de dar um tiro nele todo, não é? Ele jogou a roleta russa, mas vai-lhe sair a bala, porque é impossível o que ele fez ontem ou anteontem. Agarrar naqueles porque parece mal e cheiram mal e é tudo mal, e agarra neles e fala-os desaparecer, não diz onde estão. Mete-os nos hotéis em Lisboa, pagamos nós, não é? Pagam os contribuintes, não é? Uma parte são os lisboetas e outra parte somos nós mesmos. E pronto, mas aqueles 90 ou 100 ilegais, até os outros milhares, até os portugueses que também não têm casa, a esse também lhe vai pagar o hostel, vai-lhe pagar a residencial e o hotel, aos portugueses que não têm casa, que são milhões. Como vai fazer Charles Coynes? Isto é só malucos. Sério, isto é só gente doida. Esta gente não pensa no que faz. Esta gente não vive neste mundo. E a prova que não vive neste mundo é que este senhor diz que a democracia está viva, está ativa, mas está resguardado do povo. Está longe do povo. Não deixou que o povo se aproximasse sequer este ano destas comemorações. Que grandes democratas enchem a boca com a democracia e depois estão a 500 metros de qualquer ser vivo, com polícia a bloquear todas as ruas para que ninguém possa passar. E vem-me encher a boca com democracia, com republicanismo, com os ideais democráticos. Isto é que é a república, isto é que é bom, isto é que é democracia. Deixar o povo lá longe, bem longe de todos nós, que é para não haver problema nenhum. Mas também não sei que problema é que poderia haver, pois nós somos um país tão seguro, não é? Éramos o 3º, caímos para 33º, mas isso foi ano passado, porque este ano já devemos estar no 303º. Só não estamos porque não há 300 países, só há 190 e tal. Mas devemos estar no 3º, mas é contado fundo, nós, neste precisamente. Aliás, como na Europa, não é, Docha? Estamos em 3º na Europa, mas é contado fundo. Que pouca vergonha, digo eu. Nas desigualdades entre pessoas e territórios, no combate à corrupção, no envelhecimento coletivo e também de tantos sistemas sociais, na insuficiência do saber,
da inovação, do crescimento. Constantes essas graves que não conseguimos alterar em 50 anos de Abril. Não conseguiste alterar, mas conseguiste foi piorar. Conseguimos, os portugueses, a classe política, a elite política nacional conseguiu piorar tudo em 50 anos. Tudo em 50 anos. Não me venha ele cá com estas balalas que isto ele parece que está a falar, lá está, para inglês ouvir, porque se for para português ver, bom, ele merecia uma resposta que eu, pela minha educação, British Education, não sou capaz de lhe dar, mas era o que ele merecia. Sabendo, no entanto, quais as razões essenciais de estarem vivas, República e democracia, viver com liberdade é muito melhor do que viver com repressão. E viver com uma choruda conta bancária, isso é que é muito melhor do que viver à míngua e a contar tostões a ver se chega ao fim do mês. Eu sou do tempo em que o antigo Presidente da República dizia: como é que eu vou viver com 11.600 euros por mês? Como? Como é que eu vou conseguir viver? Eu vou passar fome. Só não disse isto, não é? Que é impossível viver com 11.000 euros. Ele e a sua esposa, os dois já septuagenários ou octogenários, não conseguem viver com 11.600 euros. Mas foram estes os Presidentes da República de um país em que a maioria das pessoas naquela altura ganhava 400, 500 euros, que era o ordenado mínimo. A pouca vergonha que é preciso ter para se dizer isto ao povo. Eles não têm noção do país que governaram durante 20 anos, no caso de Cavaco Silva, e 10 anos de presidência da República. E no final deste tempo todo, acabou estas décadas sem ter noção nenhuma da pobreza do país que governou e que orientou durante décadas. É mesmo uma pouca vergonha. Professor Marcelo, isto é uma pouca vergonha. Não é mais nada. Pluralismo é muito melhor do que verdade única. Tolerância e universalismo é muito melhor do que aversão ao diferente e fechamento. Universalismo e tolerância, que é para o povo deixar, o povo banana, deixar que nesta República das Bananas a classe política elitista faça o que quiser e ainda lhe sobre tempo, como esta vergonha que estamos a ver agora dos medicamentos para as gêmeas. E agora, afinal de contas, não foi só para as gêmeas, é para toda a gente, é para quem cair de paraquedas. Cais de paraquedas, levas tudo aquilo que os portugueses não têm direito. Tudo de borla. E a seguir, quando fomos ver de ti no dia seguinte, já cá não estás, foste embora. Olha, nem o teste do pezinho conseguimos fazer à tua criança. Portanto, para todos os efeitos, esse parto nem sequer existiu. Chegámos a este circo gigante que se chama Circo Portugal. Ou outro nome qualquer, mas tem que ser uma coisa parecida com isto, não pode ser de outra forma. A mais imperfeita democracia é muito melhor do que a mais tentadora ditadura. Isso é verdade. Estamos de acordo pela primeira vez, mas é muito melhor ainda para a classe política bem abastada, que vive numa esfera completamente diferente do resto do povo, que vive num país que eu não sei qual é, provavelmente pensarão que vivem na Áustria ou na Suíça, não sei onde é que eles vivem, e têm rendimentos para isso, realmente eles ganham tanto como um austríaco e como um suíço. Agora nós o povo, não ganhamos nada disso e, portanto, sentimos na pele que há uma grande diferença entre aquilo que nos contam, aquilo que nos dizem que existe e aquilo que realmente existe, que não tem nada a ver com as narrativas que nos entram pelas televisões de dentro todos os dias nos telejornais. Nada a ver mesmo. Por isso vale a pena aqui virmos todos os anos, até para dizermos que queremos que a nossa República Democrática seja mais livre, mais igual, mais justa, mais solidária, para o bem de Portugal, que é o que nos une agora e sempre. Viva a República, viva a democracia, viva Portugal. E aqui temos a classe política a bater palmas, é claro, de uma forma, enfim, solidária com o nosso Presidente da República, com as palavras que ele proferiu, sim, com as palavras que ele proferiu, mas não é isso a realidade do país. Temos aqui alguns representantes do Chega, que naturalmente têm que bater palmas porque pareceria mal, num dia tão solene, não se pode deixar de bater palmas, mas eu garanto que se eu lá estivesse, eu não batia. Porque este discurso é completamente contrário, completamente oposto, completamente diferente àquilo que acontece em Portugal. Ele conta uma história que nada tem a ver com Portugal. E a prova de que ele está a mentir com quantos dentes tem na boca é que, na parte final, ele diz que
uma república cada vez mais democrática. E eu, para terminar, pergunto, onde está o povo? Onde é que está o povo nesta cerimónia? O povo não está aqui, foi impedido de estar aqui. Então qual é a diferença entre esta cerimónia e as cerimónias do tempo de Salazar? Sim, pergunto outra vez, qual a diferença entre esta cerimónia em que esteve a discursar o nosso Presidente da República e as cerimónias do tempo de Salazar, que também só discursava para os políticos que tinha à sua frente na Assembleia da República? Onde é que está essa diferença? Pensem bem, meus amigos, e respondam-me, deixem os vossos comentários. E muito obrigado pelo tempo que aqui estiveram comigo. Até amanhã.